Cara, eu vivia muito louco, Tati. Eu não, todo mundo fala assim, pô, você devia transar pra caraca, trair sua mulher. Não, não transava. Não transava, transava Porque pouco. a trans era droga. Porque a minha paixão naquele momento, o meu amor naquele momento, o meu tesão era pela droga. Não tinha mulher, a mulher não cabia na história. Sim, sim. Minha mãe, meu pai, minha ex-mulher, meus filhos, meus amigos não cabiam naquela história. Eu iniciei um romance tão profundo com a droga que me bastava, entendeu? A minha companhia é a droga. A dependência química começa quando a droga vira sua companhia, quando o álcool vira a companhia da pessoa. A pessoa não precisa de ninguém, ela está com uma garrafa de bebida. Ali você pode procurar, se você perceber, você pode procurar ajuda, porque quando você coloca a droga, ou a bebida, ou o cigarro, ou comida como sua companhia, você não precisa de pessoas, só precisa disso, você está perdendo o seu controle. Aí você pode procurar ajuda, porque eu não tenho dúvida alguma. E como que entra a fé na sua vida? Era desde pequeno? Foi depois desse acidente? Cara, assim, a minha fé, ela era muito estranha, né? Muito estranha. Porque eu sempre fui um cara muito rebelde, muito ligado ao livre-arbítrio, muito ligado ao rock and roll. Adrenalina da liberdade. Da liberdade, rock and roll, heavy metal e tal, não sei o quê. E eu me liguei por uns tempos em algumas coisas que, sem dúvida alguma, meu surto tinha relação com o que eu pensava, né? Porque eu questionava muito a história de Cristo e de Lúcifer. Eu questionava, né? Eu achava muita gente, o Bolsonaro, não, edita essa parte. O Bolsonaro pegou um trecho de uma entrevista que eu dei para o programa Morning Show, na época que a Jovem Pan era legal, e que era o Edgar Piccoli. Eu fui também nessa época. Ele é muito legal. E ele me perguntou sobre essas coisas e eu expliquei que tinha uma época que eu achava que eu tinha mais intimidade com a vida de Lúcifer e não com a vida de Cristo, porque Lúcifer foi o cara que se rebelou, que lutou pelo livre-arbítrio e bateu de frente com Deus e o cara era fudido. E Cristo não, era muito passivo para mim e tal. Não tinha religiosidade nessa história, não tinha céu e inferno, não tinha mal ou bem, tinha história desse, história daquele. Só que depois de tudo que me aconteceu, durante tudo aquilo que me aconteceu, é óbvio que, como eu falei para você, eu acredito plenamente na existência de Lúcifer, do mal. Por isso que eu acredito e tenho fé muito grande na existência de Cristo. Eu me confundi totalmente, eu me enganei totalmente, porque eu achava aquilo que eu falei agora, porque a agressividade era ser violento. E que Cristo era muito passivo para mim. Eu precisava de agressividade. Eu acho que a agressividade é desse lado. Então eu queria conviver dos dois lados e tal. Tem a coisa toda do rock and roll que é associada também. Só que eu estava completamente enganado, tanto que, como eu falei para você aqui, a agressividade que eu tenho é para agir, é para tomar atitude, é para ser verdadeiro, é para falar a verdade. Não é para agredir, para ser violento. Mas eu confundia esse tipo de agressividade. E depois de tudo que me aconteceu, que eu senti uma presença divina mesmo nessa história, a minha relação com Cristo é única, sabe? Eu tenho uma fé gigantesca em Cristo e converso com Ele quando eu tenho E algum necessidade. bolsonarista editou isso para parecer que você estava... Bolsonarista não, o Bolsonaro editou. Ele falando, olha o cara que vocês veem comentando jogos toda quarta e domingo, não sei o quê. E aí só cortou a parte que eu falava assim, não, eu gostava muito de Lúcifer, e falou que eu era satanista. Ele fez... Tem na internet. Fez um corte para chamar você de satanista. Fez um corte. Ele cortou a parte que eu falo de Cristo e só deixou a parte que eu falo de Lúcifer, sabe? Para passar para a opinião pública que eu era um satanista. Foi uma das primeiras fake news do senhor Jair Bolsonaro. Desgraçado. Como que está a sua relação com seus filhos hoje? Tá ótima, cara. Que idade eles têm? O meu filho maior nasceu em 86, o outro nasceu em 89... e o outro nasceu em 93. Então, 30, 32, 34, sim. 36. E vocês... Por exemplo, o meu filho no meio, que é o Leonardo, ele com a Vanessa, que está ali, que é minha assessora, é casada com ele, eles tomam conta de toda a minha administração. Tudo. Podcast, eu falo, fala com a Vanessa, marca o dia, ela sabe as datas, tal. O meu filho mais novo, que vai casar agora em outubro, ele fica comigo durante a semana, ele é meu motorista.
E ele faz pós-graduação na Getúlio Vargas de jornalismo esportivo. Mas, por enquanto, ele está sendo o meu motorista. Né? Porque eu parei de dirigir também, há uns 3, 4 anos, por causa do estresse, aquele negócio do estresse. Porque eu trabalhava na Globo, aí dava 6 horas, eu saía, pegava aquele puta trânsito na Marginal, aí eu falava assim, pô, já trabalhei, já fiz tudo, cara, acho que eu mereço, acho que eu vou pegar um negocinho para eu cheirar e tal. Então eu usava de pretexto o trânsito para eu... Para não ficar parado ali no trânsito, fazer 1 hora na rua, é isso? Não, eu ia demorar muito para chegar em casa, eu já ligava pro cara, porque quando eu chegasse na minha casa, ele já estava lá. Eu usava o trânsito para ter pretexto de usar droga. Se não tivesse trânsito, eu não ia usar droga. Não, é mentira, eu ia usar droga do mesmo jeito. Mas como estava trânsito, eu usava o trânsito. E isso fica na sua cabeça. Se fica na sua memória. Então eu parei de dirigir para tirar o trânsito da história. Eu tirei tudo que eu identifiquei como gatilho para mim. Qual